Graça e paz, meus queridos, amém? Que alegria estar nessa noite aqui com vocês, mulheres e homens do Senhor, varões. O Senhor já sonhou com esse dia, desde antes mesmo de você nascer. Sabia que nós teríamos um encontro marcado aqui. Obrigada. Essa questão de pastora, né, como o pastor mesmo disse, é mais por uma questão de protocolo. Lá na nossa igreja, as nossas ovelhas também costumam me chamar de pastora, mas não, eu falo que não é um título que eu busque, não é um título em que eu tenho almejado, mas é algo que muito natural, que as pessoas ao longo da convivência elas vão reconhecendo. Então, se pastora, se quiser me chamar de pastora, ok. Se quiser chamar de Marcela também, ok. Nós estamos aqui para cumprir o propósito de Deus. E o certo é que Deus tem levantado mulheres para guerrear guerras que deveriam muitas vezes ser dos homens. Quando é convocada uma guerra, quem é convocado? Os homens. As mulheres ficam em casa. E é triste a gente saber que a mulher, ela tem assumido uma posição que muitas vezes deveria ser do homem, que se espera ser do homem. E nós temos vivido um tempo onde o feminismo ela tem tomado conta da igreja. Muitas ideologias têm entrado dentro da igreja e têm bagunçado um pouco isso daí. E nós, mulheres em Cristo Jesus, convertidas em Cristo Jesus, nós também temos, muitas vezes, ficado um pouco confusa sobre o nosso real papel no Evangelho, o nosso real papel dentro da igreja. Mas é certo que Jesus ele tem um carinho especial com as mulheres. Aquilo que você não fizer, você pode ter certeza que Deus vai levantar alguém para fazer no seu lugar. E eu tenho visto muitas mulheres orando, investindo na vida espiritual dos seus maridos, e maridos se levantando para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós já estivemos aqui há 7 anos atrás, já foi falado, né? Fazendo um retiro espiritual com o pessoal lá da nossa igreja, lá na primeira igreja batista de Iuna, aqui em Santa Marta. E foi um tempo muito precioso para nós, foi um tempo de muito aprendizado. E ontem eu conversava com o pastor sobre os começos. Eu falo muito da minha igreja, não despreze os pequenos começos. Sabe essa aflição que você está passando? Sabe essa provação? Sabe esse momento difícil que você está passando? É Deus te treinando. Deus está te treinando para alçar voos ainda maiores, para alcançar lugares separados que a mente humana jamais poderá imaginar. Hoje, eu e minha família, nós estamos lá pastoreando a Igreja Batista Central de Ipanema, já vai fazer 6 anos agora, em janeiro. Chegamos lá, encontramos uma igreja pequena, com menos de 70 membros. Nós não tínhamos tempo ainda. Largamos tudo em Una, fomos para a cidade de Ipanema, começamos a trabalhar. Deus foi abençoando, Deus foi nos prosperando. Hoje, nós conseguimos construir um templo para a honra e glória do Senhor Jesus. Em meio à pandemia, com 10 meses, nós construímos um templo com 0 em caixa. Sem nenhum centavo, apenas com uma palavra liberada sobre as nossas vidas. Vá e comece a obra. E por que eu estou falando isso? Se algum dos irmãos forem lá na cidade de Ipanema hoje, na Igreja Batista Central, vocês vão ver que bênção que é a nossa igreja. Como é gostoso estar ali. Como foi bom ver a mão do Senhor sobre nós. As providências chegando dia após dia. Mas é fácil chegar aqui hoje e falar que a minha igreja é uma bênção. Que nós estamos onde nós estamos hoje. Falar dos milagres de Jesus, que Jesus operou nesse meio tempo, nesses 6 anos à frente da Igreja Batista Central. Só que teve um início, um meio e o final ainda nós não sabemos. Porque nós estamos escrevendo ainda a nossa história.
Amém? Porque, mais uma vez, por que eu estou falando aqui hoje? Porque a gente gosta de contar milagres, a gente gosta de contar as vitórias, mas a gente não quer passar pelo processo. As pessoas se iludem demais com a vitória do outro, mas não sabem o que o outro passou para estar onde ele está. E eu falo que eu e você, nós estamos no lugar em que nós trabalhamos para estar. Se você está num lugar ruim, você trabalhou para estar num lugar ruim. Se você está num lugar bom, você trabalhou para estar num lugar bom. Se você está numa situação ruim, alguma coisa você fez para estar nessa situação. É claro que algumas situações, elas são forjadas, as situações vão nos empurrando, né? Para alguns acontecimentos, você fala, poxa, como é que eu vim parar aqui? Eu imagino que José deve ter pensado a mesma coisa. Como é que eu vim parar aqui? E eu acredito que se Deus, quando a Bianca falou ontem de José, do sonho que José teve, né, e os seus irmãos ficaram invejando, eu acredito que se Deus tivesse falado para José, ó José, você vai ser governador do Egito. Só que você vai passar pela cadeia, você vai ser caluniado, vai acontecer isso. Talvez José falou, ô Deus, eu não estou querendo esse negócio, vamos esquecer esse negócio de governador para lá, é muita dor de cabeça. A gente quer os prós, mas não quer os contras, né? A gente quer a riqueza, a gente quer a bênção, mas a gente não quer lutar pela bênção. Quando a gente fala, Senhor, me dá minha vitória, eu quero ser vitorioso em determinada área da minha vida, você também está falando, me dá a luta. Porque para ter vitória, tem que ter luta. Prensadas. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Prensadas. Lá em Ipanema, desde que eu cheguei, eu trabalho com jovens. Desde que eu me entendo por gente, na verdade, eu trabalho com juventude. E trabalhar com juventude é um pouco complicado, porque jovem é difícil demais, né? Uma hora o jovem está extremamente apaixonado por Jesus. Eu amo Jesus, eu quero trabalhar, eu quero ganhar vidas, almas para Jesus. Daí a pouquinho não quer saber de Jesus, né? E quando eu falei sobre não desprezar os começos, eu me vejo hoje. Hoje eu estou à frente da Jubacel, que é a Juventude Batista do Leste da Zona da Mata, lá em Minas Gerais. Hoje nós temos mais de 5.000 jovens sobre a nosso pastoreio, sobre a nossa orientação. E eu acho muito interessante porque nesse Jubacel, o Jubacel existe há 28 anos, né, amor? Há 28 anos. E em 25, nenhuma mulher havia pregado no Jubacel, só homem. Eu fui a primeira mulher a pregar no Jubacel. 3 anos depois, passou a pandemia, eu fui eleita presidente do Jubacel. Primeira mulher presidente da juventude do Leste da Mata. E hoje nós somos o maior congresso de Minas Gerais. Para os irmãos terem uma ideia. Por que eu estou contando aqui? Hoje você está aí, mulher, sentada, me ouvindo. Mas eu creio que Deus não me trouxe aqui à toa. Deus me mandou aqui para ser boca dEle, para falar para você que Ele está te preparando para alcançar cargos ainda maiores, porque tem vidas que dependem de você. Aquilo que você está vivendo, a sua dor vai servir de cura para outros lá na frente. Você crê nisso? Abre sua Bíblia. Lá em Mateus, capítulo 26. Nós vamos ler alguns versículos. Mateus, capítulo 26, primeiro verso 36. Que fala assim:
Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmane e disse-lhes: sente-se aqui enquanto vou ali orar. 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Verso 42. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Verso 44. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Só até aí. Minhas queridas, incrível. Só quem está sofrendo sabe o valor da mesma oração todos os dias. Só quem sofre sabe o que é você orar pela mesma coisa todo dia. Sabe o que é chegar para o Senhor e falar: Senhor, eu de novo, eu não tenho mais nada que pedir, eu só tenho que pedir sobre aquilo. Eu de novo, Senhor, me apresentando aquilo dali. Só quem sofre sabe o valor de uma oração, da mesma oração, todos os dias. E as mulheres, elas têm sido ferramenta especial na oração, conforme eu falei. Eu não sou feminista, eu sou feminina. Acredito que a mulher tem sim o seu papel na sociedade, o seu papel em casa, seu papel dentro da igreja, mas dentro de um princípio bíblico. Existe uma música aí fora que fez muito sucesso, que fala: a maquiagem está ok, a unha está ok, o cabelo está ok, não sei o que lá está ok. Ok, e é bom estar ok por fora, mas e por dentro? Como está o seu interior? Como que você, mulher, está? Porque você é uma bomba no inferno. Se você, a mulher cheia da unção de Deus, a mulher na posição que Deus a colocou, ela é uma bomba no inferno. A família é restaurada, os filhos são restaurados. E Deus tem levado mulheres a viver experiências grandiosas. Lá em 2 Coríntios 4, 8, 9, fala que de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Minhas queridas, neste texto que nós lemos aqui agora, eu quero dividir ele em pelo menos 3 momentos. 3 momentos entre Jesus e o seu destino. O deserto, que todo mundo sabe, né, é sinônimo de luta, provação, é o nosso campo de concentração, o nosso campo de treinamento, onde se passa a nossa tentação pessoal, onde a gente identifica o inimigo e você sabe exatamente pelo que você tem que lutar, contra o que você tem que lutar. O jardim é a cruz nos fala um pouco da luta pessoal, da anulação de si mesmo, onde a carne ela é mortificada. E o jardim, que na verdade é o meio, é o processo, é onde você tem a informação de quem Deus é onde você tem algumas experiências com o Senhor, você já passou por algumas coisas até chegar aqui, sabe o que fazer, mas você não consegue lidar com as informações e as experiências que você viveu até então. Esse é o meio do processo. É onde você passa pela luta e você vai buscar conselho e fala: não adianta falar isso, que eu já conheço esse texto. Não, eu já estou cansada de ouvir isso. A mesma coisa sempre. O meio do processo é onde você tem muitas informações, mas você não sabe o que fazer com essas informações. É o momento em que você ora e parece que nada acontece, mas eu quero dizer para você que só parece. Amém? Só parece, porque Deus está agindo. Ainda que você não ouça a voz de Deus, ainda que você não consiga ver o seu agir, Deus continua a agir. Ele continua sendo Deus.
E é interessante porque quando nós estamos passando por luta, a gente ouve muito assim, Deus sabe o que você está passando, Deus sabe o que você está precisando. Se você já orou uma vez, não precisa orar mais. Você já ouviu isso? Nossa, lá vem fulano pedir para orar de novo pelo filho. Lá vem ciclano pedindo para orar de novo pelo marido alcoólatra. Já ouviu isso? Mas só quem está sofrendo sabe o valor da mesma oração todos os dias. E eu acho interessante porque Jesus, ele nunca antes havia repetido nenhuma oração na Bíblia. Mas aqui, ele repete 3 vezes o mesmo pedido. E quando ele está ali, no jardim, ele passa sozinho. Nem os queridinhos dele, Pedro, Tiago, João, nem eles estavam com Jesus no Getsemane. E o que eu aprendo aqui é que nem todos que te rodeiam estão preparados para o seu Getsemane. O Getsemane, muitas vezes, vai ser entre você e o seu Deus. Então, não culpe pessoas porque não tiveram uma palavra para te dar na hora que você mais precisou. Não culpe pessoas que não estiveram ao seu lado para orar por você, porque muitas vezes nem elas tinham o que dar. O Getsemane é um lugar de entrega, é um lugar de oração, é um lugar de busca ao Senhor. Não culpe pessoas por não estar com você no jardim. No jardim a humanidade caiu, e foi no jardim que Jesus derramou também a primeira gota de sangue para redimir. E ali ele foi tentado muitas vezes a desistir no meio do caminho. E aí a gente consegue entender por que algumas pessoas começam a andar muito bem com o Senhor e no meio do caminho eles possuem uma certa bagagem, alguma informação de quem é Deus, de quem é Jesus, daquilo que Ele pode fazer. Mas quando vê que aquilo não está agindo na sua vida, não está criando nenhum efeito na sua vida, as pessoas param. Mas será que é porque Deus deixou de ser Deus? Ou será que é porque deixou de buscar a face de Deus? Eu acredito que existe um propósito para tudo na vida. Tudo. E aí, de repente, você está aqui nessa noite, você já está 2 meses, 1 ano, 2 anos, e você continua indo a Deus. Eu quero dizer para você, continue indo a Deus, porque não há lugar melhor para ir, senão para Ele. Continue buscando a Deus, continue buscando a face de Deus. O jardim não é para te matar. O jardim é o teu processo. Não fuja do teu processo. O que você está passando hoje é Deus te treinando. Lembra? Para você alcançar voos ainda maiores. E Deus não se ofende com a sua oração. Ele não se magoa quando você ora pelo mesmo pedido. Se derrame diante dele, seja sincero com Deus. Eu sou conhecida lá na igreja porque eu sou às vezes eu sou meia revoltada, assim, sabe? Eu sou meia rebelde, assim, no bom sentido, com Deus. Que eu quebro o pau com Ele. Senhor, por que isso está acontecendo comigo, Senhor? Aí, da mesma forma que eu vou dele, Ele vem comigo também. Aí Ele me joga no chão e fala, filha, aguenta firme. Eu estou te ensinando como é bom ser disciplinado pelo Senhor. Como é bom rasgar o peito, como é bom se derramar diante dele, ser você mesma. Às vezes as pessoas chegam perto do Senhor, mas quer esconder os seus próprios defeitos. Quer esconder o defeito daquele que já te conhece, que sabe tudo. Esconder os defeitos daquele que realmente pode fazer alguma coisa. Pessoas, elas passam por processos diferentes. O meio do processo, o meio do caminho, ele vai gerar um pouco de insegurança. E é por isso que a fé, ela é fundamental. A fé, ela é importante para esse processo. Para você ter uma ideia. O bolo de casamento de 1 ano, por exemplo. Quem tem 1 ano de casado aí? Levanta a mão. Até 1 ano. Um casal aqui, outro. Já fizeram 1 ano? Já? Vocês também? Está quase, né? O bolo de aniversário de 1 ano é diferente do bolo de aniversário de quem tem mais de 20 anos.
Quem tem mais de 20 anos aí de casado? Aí. Tá vendo? É fácil a gente olhar para eles hoje com 20 anos de casado, né? Os dois, no primeiro aninho só. Olha para essa galera aí, 20 anos de casado. Nossa, deve ter sido, né? Não teve briga nenhuma, né, irmã? Briga nenhuma, né? Teve um meio aí, né? Um processo. Acredito que os irmãos passaram por muitos perrengues. E vão continuar passando. Então, e os nossos processos, eles são diferentes. A massa do bolo pode ser a mesma. O recheio pode ser o mesmo. Mas as experiências, o processo, as noites de solidão, as brigas, elas são diferentes. E até chegar onde chegaram, foi uma caminhada boa. Então não fuja do seu processo, abrace o seu processo. Porque se os dois casais que têm 1 ano, abandonar um processo agora, não vão ter histórias para contar daqui 20 anos, daqui 30 anos. Não fuja do teu processo. Abrace o teu processo. Isso que você está passando hoje é Deus forjando a tua vida. É Deus te preparando para você viver os sonhos dele aqui nessa terra. Amém? E às vezes é necessário ficar só no jardim. Às vezes nem seu marido vai entender. Tem situações que nem o seu marido, nem a sua esposa vai entender. Estar no jardim, sozinho, é importante, é interessante. Porque são essas experiências que vão te preparar para as coisas que Deus tem preparado para você. Muitas vezes a nossa cabeça se enche de dúvida e daqui a pouquinho ela se enche de esperança. Não sei quantos aqui, né, já viveu esse momento de inconstância. Às vezes amam o Senhor Jesus, como os jovens, como eu acabei de falar. Outras horas querem largar tudo, está cansado. Mas não larga. Não largue o teu processo, continue. O jardim é um lugar de lutas secretas. É um lugar onde você chora e não tem ninguém para te dar colo. Mas eu entendo que é Deus te alinhando, te ajustando para a vontade dele aqui na terra. No jardim é onde ele alinha a nossa vida com a vontade dele. É no jardim que a nossa estrutura ela é fortalecida. É no jardim que Deus nos alinha para o próximo nível. É no jardim que dizemos não à nossa carne, não ao nosso orgulho, não ao nosso ego, a tentação de muitas vezes desistir de servir ao Senhor. É no jardim. Jesus, que era o alfa, estava desde o início de tudo, que é o ômega e sabe o final de todas as coisas. De repente ele se encontra no meio desse processo e pede que, se possível, passe dele esse cálice. Ontem Bia falou um pouco sobre o fogo. A Isla também falou um pouco sobre o fogo aqui, sobre o diamante refinado. O fogo ele tem duas propriedades: purificar o ouro e queimar a lenha. E aí eu quero te fazer uma pergunta: quem você é quando o fogo chega? Lenha ou ouro? O fogo ele é capaz de te refinar ou ele é capaz de te destruir? Quem é você quando o fogo vem? Qual é a sua ação, a sua reação, a sua atitude quando o fogo vem? Ouro ou lenha? Jesus, ele não pediu para que tirasse dele a cruz, mas que livrasse dele, se possível, do cálice amargo. E o cálice, esse cálice amargo, era o momento em que os meus pecados e os seus pecados estariam sobre ele. E teólogos afirmam que o que Jesus estava querendo dizer ali naquele momento é: Senhor, se possível, que eu não tenha contato com o pecado, que o pecado não entre em mim.
ele amava tanto a santidade, que lhe era amargo ter esse contato com os nossos pecados. Mas mesmo assim ele falou: seja feita a tua vontade. O diabo, ele sempre tentou matar Jesus. E alguns teólogos vão dizer que aqui neste momento o diabo também queria matar Jesus no jardim. Mas na verdade o diabo está sempre tentando acertar alguém que carrega algum tipo de promessa. O diabo está sempre querendo pegar alguém que tem uma obra muito grande a ser realizada aqui na terra, que tem uma unção muito grande, mas como ele não sabe, ele sai atirando em qualquer um, aquele que cair, ok, beleza? E engana-se quem pensa que o diabo quer te tirar da igreja. Não, ele quer que você se esfrie dentro da igreja. Ele quer que quando a sua oração não for respondida, que a sua fé seja minada, que você se esfrie e que você comece a duvidar se Deus realmente existe. Ele tentou fazer isso com Moisés, tentou fazer isso com Jesus, até que Jesus foi revelado como sendo o Filho de Deus. Então ele tenta de qualquer maneira matar Jesus, mas Jesus sabia o final da história. Jesus, ele não poderia ser morto a não ser passando pela cruz, porque a morte de Cristo, para ser completa, segundo o que dizia a palavra, teria que ser uma morte sacrificial. Por isso que mais na frente vai dizer, o próprio mesmo Jesus vai dizer: ninguém tira a minha vida, eu a dou, ninguém pode tirar a minha vida, porque eu estou dando. Diabo, você já está achando que você vai tirar a minha vida? Não, você não está tirando a minha vida, eu estou me entregando. Morte sacrificial. Então o diabo, ele não queria que Jesus passasse por aquela cruz, ele queria que ele fosse apedrejado ou de qualquer outra forma, menos passando pela cruz, porque a cruz fazia parte do plano de redenção meu e seu. Jesus não foi ao Getsêmani para saber como aquela história iria terminar, porque ele já sabia o fim. Mas Jesus vai ao Getsêmani para lidar com o meio da história. E muitos de nós ouvimos finais felizes. O marido que voltou, o casamento que foi restaurado, a cura que chegou. Mas ninguém sabe o tempo da espera. É fácil a gente falar: Jesus restaurou o casamento da irmã fulana. Mas ninguém sabe o que a irmã fulana teve que passar para ter o casamento restaurado, para chegar até aqui. Não inveje aquilo que é do outro, porque as lutas pessoais pertencem ao outro. Ninguém vai para a rede social, Instagram, falar dos problemas, falar das lutas que teve. Todo mundo quer somente ostentar. E nessa luta de um querer ser mais que o outro, ostentar mais do que o outro, tem gerado inveja, competição, inclusive até dentro da igreja. As mulheres têm esquecido que elas são de Deus e vão para a rede social postar foto sensuais. E o pior de tudo, né, que é aquela história, né, do crente ao ateu, ninguém explica essa legenda bíblica com uma foto sensual, né? E aí nós estamos dentro da igreja, eu tenho visto muito isso. As mulheres dentro da igreja começam a invejar as que estão lá fora. Aí querem andar como elas, querem falar como elas, querem agir como elas. E aí a mente vai cauterizando. Para que eu vou aguentar esse casamento? Todo mundo separa. É normal. Então, para que eu vou aguentar? É normal. Minha querida, deixa eu falar com você. Deus te trouxe aqui nessa noite para falar que Ele quer te dar uma nova mentalidade. É a mentalidade de Cristo Jesus. Não se compare com ninguém. A comparação, ela é injusta, porque ela vai pegar o melhor que você tem
e vai comparar com o pior do outro. Vai pegar o seu pior, comparar com o melhor do outro. E cada uma de vocês carregam joias preciosas, únicas. Você é filha única, amada, querida. O seu DNA é único. Não pense você, ai, mas eu sou tão desprezada na minha casa, será que Deus tem obra na minha vida? Tem. Se você tem vida, se você está aqui nessa noite, se você está conseguindo ouvir o som da minha voz, saiba que tem promessa de Deus para a sua vida e Ele quer te usar para abençoar o seu trabalho, a sua casa, a sua família. Vocês não sabem o poder que vocês possuem no âmbito espiritual de transformar o mundo. Uma mulher fora de Deus, fora dos princípios do Senhor, fora dos caminhos dele, destrói o seu lar. Por isso que a Bíblia lá em Provérbios vai dizer que a tola a destrói. Mas uma mulher que sabe quem ela é em Deus, que busca a face do Senhor, aceita viver os seus princípios, essa transforma o mundo. Getsemane significa lugar de prensa de azeite. Era onde se extraía o azeite da azeitona. E é muito interessante esse processo, porque geralmente eles pegavam duas pedras, eles colocavam uma sobre a outra, e a pressão de uma pedra na outra produzia o azeite. Mas deixa eu te falar um negócio, às vezes ser fruto não é tudo. Como assim, Marcela? Às vezes ser fruto, somente ser fruto, não vai cumprir propósito. O fruto sozinho não cumpre propósito. Você precisa ser esmagado. A uva, para ela dar o melhor vinho, o melhor suco, ela precisa ser esmagada, extraída. A azeitona precisa ser esmagada para extrair azeite para sua salada que você coloca lá. Da mesma forma, o crente tem que ser esmagado para ter unção fluindo nele. E deixa eu te falar uma coisa, a sua salvação é de graça, mas a tua unção tem um preço. A salvação é de graça, mas a unção tem um preço. O que Deus está falando com você aqui nessa noite? Às vezes você olha para a irmã que está do teu lado, a irmã é tão usada, a irmã canta muito bem, a irmã prega muito bem, a irmã fulano de tal, eu vou lá, eu oro, acontece. Os milagres, eles vêm, eles correm atrás de mim. A irmã fulana de tal me dá sempre uma palavra de Deus. Mas deixa eu te falar, não adianta a oração da irmã fulana de tal, a revelação da irmã fulana de tal, se você não mudar a sua postura diante desse mundo mau, pecaminoso. A unção, ela tem um preço. Mulher de Deus se veste diferente, fala diferente, se comunica, se comporta de maneira diferente. Você pode muito bem aceitar Jesus, levar a sua vida certinha, ok, você vai viver uma vida religiosa, medíocre, e talvez você vá para o céu. Mas também, se você busca unção do alto, se você não foge do processo da prensa, você então vai ver milagres fluindo através de você, enfermos sendo curados, maravilhas sendo realizadas, porque você decidiu não fugir do processo da prensa. A prensa é o que vai produzir o azeite na sua vida, e Deus quer te alinhar nessa noite. Não fuja deste processo, porque a história não termina no jardim. Essa história, a minha história, a sua história, não vai acabar no meio. Não fuja do processo, porque o que Deus está fazendo na sua vida vai gerar vida, vai gerar cura, vai gerar um novo nível de fé, vai gerar experiências para você. Então não se espante. Você pode estar sendo pressionada, pode estar sendo perseguida, mas a história não terminou aí.
Não foi o que Jesus disse lá na cruz que nos redimiu, mas foi o que Ele fez. Ele se entregou. Ele morreu pelos meus pecados, pelos seus pecados. E hoje nós somos salvos em Cristo Jesus. Nenhuma dor, grande ou pequena, ela é desperdiçada quando ela é usada como combustível. Não desperdice a sua dor. Não desperdice a sua prensa. Não desperdice este processo que você está enfrentando. Porque isso vai transformar a sua dor em combustível. E esse combustível vai te levar muito mais longe, muito mais daquilo que você pode pensar, imaginar. Há milagres ainda para acontecer, mulher. Você entrou aqui buscando o teu milagre? Você crê que você pode sair daqui com ele? Amém? Você vai sair. Você vai sair. E aí eu encerro com uma pequena comparação. Existem 2 tipos de pressão. Quantos aqui gostam de MMA? Os homens da casa, né? Com certeza devem assistir, né? Poucos, né? Mulheres não costumam assistir MMA, lutas, né? Eu sempre gostei muito de luta. Sempre fui diferentona, né, pastor? Diferentona mesmo. Eu sempre gostei de luta. E aí tem um golpe que é a tática do estrangulamento, é o mata-leão. Já ouviu falar? Já? Em que um dos lutadores pega o outro pelo pescoço, né? E aí a gente fala que é a tática do estrangulamento. E ele vai apertando, 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 fazendo pressão sobre o lutador, até que o lutador não aguenta mais e ele bate no chão. E o juiz manda ele parar. Na hora que o juiz manda ele parar, ele para. E aí cai no chão. Mas essa pressão que é feita sobre o lutador é uma pressão que ela pode levar à morte. Mas existe uma pressão que pode te levar à vida. Sabe quando você está com dor na coluna? Eu tenho muito disso, né? Escoliose. Quando você está com dor nas costas, que você vai no massoterapeuta, ou quando você vai no Pilates, você se estica todo, né? Na fisioterapia, ele te estica de um lado, te estica do outro, na hora dói, parece que os seus nervos estão assim, seus músculos estão enrijecidos, né? Tá um negócio, é difícil, aí vai puxando, dói, mas quando acaba aquele processo, né, de esticar o braço, de esticar a coluna, opa, tô boa. Estou nova, né? A pressão que é feita no seu músculo, a pressão que é feita no seu nervo, de esticar, essa pressão ela vai gerar vida. Ela vai gerar alívio, vai trazendo cura. E daqui a pouquinho, o músculo que estava enrijecido, ele já não está mais. E daqui a pouco você começa a fluir, daqui a pouco você fala, uau, eu não conseguia fazer esse movimento, mas agora eu estou fazendo. Eu não estava andando, agora eu consigo andar, ou seja, traz cura, traz alívio. A pressão pode produzir a vida ou a morte, depende das mãos de quem está aplicando. Depende das mãos de quem está exercendo a força. Se a tua vida está nas mãos de Deus, eu quero que você saiba que a pressão está vindo para gerar vida, para gerar transformação, para gerar mudança na sua vida. Deus não vai te deixar morrer no jardim, mas Deus está extraindo de você um azeite que você não conhecia. Há um milagre que você não viveu ainda, uma libertação que você não viveu ainda. Você está no seu Getsemane, portanto, não fuja dele, não fuja dele. E aí eu quero encerrar, antes do coral cantar, porque eu estou sentindo de Deus orar por vocês primeiro, mulher. Eu quero convidar os meninos para a gente cantar aquele último hino, pode ser? Eu quero dizer para você que existe um lugar preparado para mim, para você,
que aceita o processo, que não foge dele. Em Apocalipse fala que um dia toda dor, toda lágrima, Ele enxugará dos nossos rostos. Toda dor um dia vai cessar. Um dia em que Ele virá buscar a sua igreja. Não, você não entendeu. Jesus vai buscar a sua igreja. E Ele vai levar quem estiver no contexto igreja. Por que isso? Porque tem muita gente achando que pode ser igreja aí fora, sozinho, sem pastor, sem uma liderança, sem respeitar líderes. Não, você não vai conseguir nunca, jamais. Apenas atrair rebeldia e fogo consumidor para a sua vida. Jesus vai buscar a sua igreja, aqueles que estiverem no contexto igreja, comunidade. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. O seu título de médico, seu título de professor, de advogado, faxineiro, zelador, ou sei lá o quê, serve daquela porta para fora. Aqui somos todos iguais. E a Bíblia ensina princípios. E o princípio de autoridade é o principal. Quem não respeita a autoridade instituída por Deus aqui nessa terra, tampouco vai respeitar do nosso Deus. Você precisa, nessa noite, se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus pecados. Eu não sei como é que é a sua vida, eu não conheço ninguém aqui. Mas eu acredito, de verdade, que Deus me trouxe aqui para realinhar a sua vida com Ele. O que precisa ser realinhado, eu não sei, você sabe. Você está passando pela prensa, isso tem te desanimado na caminhada, tem complicado aí o seu relacionamento com Deus. Deus está falando com você, não fuja desse processo, eu estou contigo. Nós vamos passar juntos. 10.000 pode cair à sua direita, 1.000 do outro lado, mas aí você vai ver mais de 11.000 mortos ao seu redor. E a palavra de Deus vai falar: tu não será atingido. Você vai passar por cima dos mortos. Tu não serás atingido. Ele passa com a gente na fornalha. Ele passa com a gente pelo vale da sombra da morte. Assim como Deus usou homens no passado, Deus quer usar a sua vida. A vitória foi conquistada, a morte foi liquidada, porque no domingo pela manhã, aquele que suportou o jardim, aquele que suportou a cruz, ele ressuscitou. Jesus ressuscitou para nos dar vida, vida em abundância. Oh, aleluia! Você pode ficar sobre os seus pés e adorar ao Senhor conosco. Adore a Ele. Se você não conhece esse hino, comece a falar com Ele aí agora. Se desligue de quem está do seu lado. Comece a ligar o seu pensamento no trono da glória. E comece a se derramar diante dEle. Ele não está indiferente aos seus problemas, à sua dor, aquilo que você está sentindo, aquilo que você está passando. A sua dor está te forjando para assumir lugares altos. O propósito, ele é maior do que o processo. És adorado entre nós. Aleluia. Tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Oh, aleluia, glória a Deus. Você pode glorificar o nome dele, igreja. E eu não sou daqui. Olha só. Pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. E eu não sou daqui. Pra casa
adoramos a Ti nessa noite, Senhor. O Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. É isso que nós cremos. Ele vai vir buscar a sua igreja. Ele vai vir buscar. Nós cremos que toda lágrima um dia será enxugada, toda dor ela vai se cessar. Oh, nós te adoramos, Senhor. És adorado entre nós, Exalte a Ele. tão desejado aqui. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Oh, oh, oh. E eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. E eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Em breve Jesus, o céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Cante, igreja. Aleluia. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Aleluia. O Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Aleluia. Segura aí, segura aí. Eu quero orar por você. Deus está me incomodando desde ontem. Eu quero orar por você, mulher. Você que veio aqui neste congresso e muitas vezes você se perguntou no meio do caminho: o que eu estou indo fazer lá? Eu não queria ir. Eu quero dizer para você que Deus te trouxe aqui e nessa noite será liberada uma palavra de cura para você. Essa noite será liberada uma palavra de restauração, de transformação para a sua vida. E se você crê nisso, eu quero te convidar para tomar um passo de fé e vir aqui à frente. Nós vamos orar por você.
Sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Você que quer receber da parte de Deus o renovo necessário para enfrentar as suas lutas. E eu gostaria de pedir aos pastores da casa que pudessem estar orando, intercedendo com as mãos impostas sobre essas mulheres, esses homens do Senhor que estão aqui nessa noite, se rendendo a Ele. O Senhor nessa noite quer renovar a sua fé. O Senhor nessa noite quer te dar um renovo para que você possa enfrentar o seu processo. E Ele está liberando a bênção dEle aqui, a unção dEle aqui. Ele está liberando, oh Espírito Santo de Deus, se você pudesse sentir, se você pudesse sentir o que eu estou sentindo aqui agora, os anjos dEle aqui agora. A mão do Senhor está estendida sobre este lugar. Ele está liberando uma unção diferente. Daqui vai sair pessoas que vão pregar o Evangelho, serão conhecidos sobre todas as nações. Daqui sairão grandes músicos. Aqui muitas vidas elas serão convertidas em Cristo Jesus. E Ele vai usar você. E às vezes as pessoas vão falar: pode vir alguma coisa boa vindo de Santa Marta? Assim como falaram de Jesus, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? As pessoas podem falar, mas Deus está falando: pode. De Nazaré nasceu aquele que veio nos redimir de todos os pecados. E de Santa Marta sairá aqueles que irão ganhar as nações para o Senhor Jesus. Aleluia! Você crê nisso? Você crê nisso? Pastora Adriana, quero convidar você para orar. Há uma unção especial sobre a sua vida. O Senhor esteve com você até aqui, e só você sabe aquilo que você passou para estar aqui nessa noite, das coisas que você teve que abrir mão. Mas em tudo o Senhor esteve com você, e Ele está falando que Ele é contigo, Ele é com a sua casa. Você pode se preparar, você, o pastor, a sua casa, porque Ele vai te usar grandemente aqui neste lugar. Não vai ser só o pastor, mas Deus vai te usar. Deus está te levantando com uma mulher dEle, profetiza do Senhor, para curar essas mulheres, curar essas vidas. A unção do Senhor está sobre a sua vida, e Ele pede que agora você abençoe essas mulheres. Ora para nós. Querido Deus e amado Pai, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Pai. Nós Te glorificamos, Senhor, porque sabemos que até aqui o Senhor nos ajudou. Pai, quantas lutas, Senhor, nós travamos, Senhor, quantas dificuldades, Pai, mas até aqui o Senhor sempre esteve conosco, Pai. E nós cremos, Pai, que o Senhor continuará e que o Senhor fará a obra, Deus, que o Senhor começou, Pai. Pai querido, abençoa, Deus, a vida de cada mulher, Senhor, que está aqui neste momento com os joelhos dobrados diante de Ti, Deus. Que o Senhor venha, Pai, atender o clamor, Pai, de cada uma delas, Pai. Ouve, Senhor, e atende, Senhor, a cada uma, Senhor, segundo a Tua vontade, Pai. Nós cremos, Pai, e sentimos, Senhor, a Tua presença aqui nesse lugar, Pai. Obrigada, Deus, por tudo, Senhor, que vivemos aqui, Pai. Tudo que ainda iremos viver, Senhor, aqui amanhã, Pai. Abençoa, Senhor, a vida de cada uma, Senhor, que está aqui, cada um que se colocou, Pai, a estar, Senhor, prostrado, Senhor, diante de Ti, Pai. Pai, continua nos abençoando, Pai. Derrama, Senhor, uma unção, Deus, sobre a vida, Senhor, de cada mulher, Pai, que veio nesse lugar, Senhor, a buscar algo, Deus, que só o Senhor sabe, Pai. O Senhor é aquele que sonda os corações. Obrigado, Deus, porque o Senhor também me sustentou, Pai, e que o Senhor não me deixou desistir, Pai. O Senhor sabe do meu coração, Pai, mas eu te agradeço, Senhor, por tudo, Pai. E em nome de Jesus, Pai, é que eu te peço todas essas bênçãos. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá, mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos,
isso que nós cremos. Ele virá nos buscar. Receba essa palavra e a vitória em Cristo Jesus.